Olá pessoal do canal A Senha Fácil, sejam bem-vindos novamente a mais uma aula de matemática. Estamos aqui novamente para dar continuidade ao nosso assunto de polinômios. Nós vimos a soma, a subtração, vimos a multiplicação e no último exemplo, quando nós estávamos aprendendo a multiplicar polinômios, vimos uma coisa chamada produtos notáveis. Então essa aula será dedicada aos produtos notáveis. Então, veja aqui, separei algumas situações, na verdade, 3 situações para vocês, e coloco alguns exemplos de produtos notáveis. Os produtos notáveis nós vimos que são termos que estão elevados numa potência, nesse caso, ao quadrado. Então, para você resolver isso daqui, essa situação, esses termos, nós temos que repetir duas vezes, já que a potência está elevada a 2. Então, vamos lá. Ó, eu vou fazer o A mais o B vezes o A mais o B. Ok. Feito isso, nós atribuímos a regra da distributiva, conhecida muito pela regra do chuveirinho. Então, o A ele vai multiplicar esse valor da A e o A ainda multiplica esse valor B. Depois, nós temos o B, que tem que multiplicar o A, e o A multiplicar o B. Fazendo isso, temos A vezes A ao quadrado. A vezes B, ambos são positivos, né? Então, colocamos mais AB. Vamos aqui para a situação do B. B vezes A, ambos positivo, coloco o AB. E B vezes B, mais com mais dá positivo ainda, B ao quadrado. Temos uma situação em que vimos nas aulas anteriores. Veja, eu tenho termos semelhantes, ou seja, o A quadrado, aliás, o AB. Então, eu tenho AB, AB, sendo os dois positivos. E aí eu posso simplesmente somá-los. Então, A ao quadrado, AB mais AB, eu tenho 2AB. E o B quadrado, ok? Chegamos no fim da resolução desse exemplo. Pessoal, quero apresentar a vocês também um método rápido para o quadrado da soma. Veja que é a mesma situação. Ao invés de você ficar fazendo a distributiva, em que o A multiplica os outros termos e o B também, nós podemos seguir essa regrinha. Veja, nós temos que fazer, primeiro, o quadrado do primeiro termo. Então, primeira coisa, vamos determinar quem são os termos. Ó, o A é o primeiro termo e o B é o segundo termo, beleza? Então, o quadrado do primeiro termo. O primeiro termo é o A. Se está pedindo para colocar ao quadrado, vamos colocar ao quadrado. Duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Vamos fazer isso aqui, ó. Duas vezes. Por que duas vezes? Porque eu pego esse valor 2. E esse valor 2 eu multiplico no A, depois eu multiplico o B. Veja, duas vezes o A, 2A, vezes o B, eu tenho 2AB, ok? Então, de novo, ó, 2 vezes o A, 2A, vezes o B, 2AB. Beleza? Fizemos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Agora, temos a última situação, o quadrado do segundo termo, que é a letra B. Está pedindo para colocarem ele ao quadrado. Então, B, para transformar o quadrado, B quadrado. Rapidinho resolvemos. Não foi preciso fazer a regra do chuveirinho, ok? Uma maneira rápida da gente resolver. Veja a seguinte situação. Situação 2, o quadrado da diferença. O que significa o quadrado da diferença? Significa que ao invés de ser positivo, aqui nós temos negativo, o sinal de menos. Vamos resolver. Vou resolver pela distributiva e também pelo método rápido, tá bom? Então, veja, eu tenho A menos o B vezes o A menos o B. Então,
Entra a situação do A vezes o A e o A vezes o menos B. O menos B vezes o A e o menos B vezes o menos B. Sendo assim, nós temos A vezes A é A quadrado, A vezes menos B eu tenho menos AB, menos B vezes A eu tenho menos AB, pode também colocar como BA, e menos B vezes menos B, menos com menos, eu tenho mais. E aí, B vezes B, B quadrado. Nós observamos que tem dois termos semelhantes. Eu gosto de falar que possuem o mesmo sobrenome. E aí eu vou reduzir. Como? A ao quadrado menos AB menos AB significa que eu tenho menos 2AB mais B quadrado. Também funciona pelo método rápido. Pelo método rápido, veja, diz que é o quadrado do primeiro. Então, o primeiro termo é o A. O segundo termo é o B. Então, o quadrado do primeiro, A ao quadrado. Aí fala 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. Então, 2 vezes o A vezes o B. Então, 2 vezes A, 2A, vezes menos B, terei menos 2AB. E aí fica menos B ao quadrado. Todo número negativo ou letra negativa elevado no expoente par, ele fica positivo. Então, fica B ao quadrado, ok? Maneira rápida. Vamos para uma última situação. Temos aqui o seguinte, situação 3, o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, o que significa isso? Significa que você vai ter o produto dos termos aqui, ó, A mais B vezes A menos B, e a soma e a diferença estão aqui, ó, a soma e a diferença, ok? Vou resolver isso daqui pela distributiva, por conta que não dá para fazer pelo método rápido, tá? Então, eu vou fazer A vezes o A e o A vezes o B. Depois, eu faço o B vezes o A e o B vezes esse B, que no caso é negativo. Então, vamos lá. A vezes A é o A ao quadrado. A vezes menos B, menos AB, ok? B vezes A é mais AB. Por que mais? Ó, positivo, positivo. Mais B vezes menos B vai dar menos B. Porém, repare, nós temos dois termos semelhantes. O menos AB com mais AB. No entanto, eles serão anulados. Se eu tenho menos AB mais AB, eles se anulam, resultando o quê? A ao quadrado menos o B ao quadrado. Me desculpa, eu não coloquei o quadrado aqui. É menos o B quadrado. E aí encerra a nossa resolução, ok? Pessoal, na próxima aula vou colocar as divisões de polinômios, assunto muito importante, muito delicado. Então eu conto com a presença de vocês, de estarem assistindo, e com isso eu agradeço. Vocês que gostaram da aula, dá aquele like, se inscreva no canal e eu deixo um grande abraço, desejo bons estudos a todos e até mais. Tchau!